Biografia. Primeiros anos. No ano e na hora do lendário dragão chinês, Bruce Lee nasceu no hospital chinês em Chinatown, São Francisco, na Califórnia, durante uma passagem da ópera chinesa, da qual seus pais eram integrantes. Voltou para Hong Kong, colônia britânica, até 1997, com apenas 3 meses de idade, cresceu e viveu lá até o fim de sua adolescência. Seu pai se chamava Lee Hoi-Shuin e sua mãe, Grace Ho. Bruce foi o quarto de 5 filhos. Por seus pais serem artistas da ópera chinesa, Bruce atuou em vários filmes chineses durante sua infância. Nomes. O nome de nascimento era Li Junfeng, chinês tradicional, Li Zhenfeng. O nome, homofonicamente, significa retornar de novo. Esse nome foi dado por sua mãe, que sentia que ele retornaria aos Estados Unidos da América quando tivesse já idade para tanto. Por causa do espírito supersticioso da sua mãe, ela lhe deu o nome de Saifeng Shifeng, que é um nome feminino que significa pequena fênix. O nome em inglês, Bruce, fora dado pela médica do hospital, Doutora Mary Glover. Bruce Lee possuía outros 3 nomes em chinês: Li Yuanxin, Li Yuanxin, um nome de família; Li Yuanjian, Li Yuanjian, um nome de estudante enquanto ele cursava em La Salle College, em Hong Kong, e seu nome artístico, Li Xiaolong, Li Xiaolong. Xiaolong significa pequeno dragão. O nome de batismo de Bruce Lee, Junfeng, era escrito originalmente Zhenfeng. Porém, o caractere chinês Jun, Zhen, era idêntico ao de uma parte do nome de seu avô, Li Junbiu, Li Zhenbiao. Logo, o caractere chinês para Jun no nome de Li fora mudado para o homofono Zhen, para evitar o tabu nominal dentro da tradição chinesa. Família. O pai de Bruce, Li Hoi-Kuan, foi um dos líderes da ópera cantonesa e um ator do cinema chinês. Estava completando um ano de turnê com a ópera cantonesa nas vésperas da invasão japonesa em Hong Kong durante a Segunda Guerra Mundial. Lee Hoi-Shuin ficou em turnê nos Estados Unidos por muitos anos, realizando apresentações em inúmeras comunidades chinesas. Lee Hoi-Shuin decidiu voltar para Hong Kong depois que sua esposa deu à luz Bruce em 1940. Dentro de poucos meses após retornarem, Hong Kong foi invadida e viveu 3 anos e 8 meses sob ocupação japonesa. A família Lee sobreviveu razoavelmente bem aos tempos de guerra e, após o fim da guerra, o pai de Bruce decidiu retomar sua carreira de dentista e se tornou uma estrela ainda maior durante os anos de reconstrução de Hong Kong. A mãe de Bruce Lee, Grace Ho, pertencia a um dos clãs mais ricos e poderosos em Hong Kong, os Senhores de Ferro. Ela era a sobrinha de Sir Robert Ho Tung, o patriarca do clã e um importante empresário euroasiático de Hong Kong. Com isso, o jovem Bruce Lee cresceu num ambiente rico e privilegiado. Logo, pelo lado materno, Bruce Lee era familiar de Stanley Ho, um importante magnata de cassinos de Macau. 1940–1958, primeiros papéis, estudo e início nas artes marciais. O pai de Lee, Lee Hoi-Shuin, foi uma famosa estrela da ópera cantonesa. Como resultado, o jovem Lee foi apresentado ao mundo do cinema desde muito jovem e apareceu em vários filmes quando criança. Lee teve seu primeiro papel como um bebê que foi levado ao palco no filme Golden Gate Girl. Aos 9 anos, ele coestrelou com seu pai em The Kid em 1950, que foi baseado em um personagem de quadrinhos e foi seu primeiro papel principal. Quando ele tinha 18 anos, ele tinha aparecido em 20 filmes. Depois que Lee se envolveu em várias lutas de rua, seus pais decidiram que ele precisava ser treinado em artes marciais. O amigo de Lee, William Tang, o apresentou a Ip Man, mas ele foi rejeitado em aprender o Wing Chun Kung Fu com ele por causa da regra de longa data no mundo das artes marciais chinesas de não ensinar estrangeiros. Sua formação de um quarto alemão por parte de sua mãe seria um obstáculo inicial para seu treinamento de Wing Chun. No entanto, Tang falaria em seu nome e Lee foi aceito na escola. Lee começou a treinar o Wing Chun com Ip Man. Ip tentou evitar que seus alunos lutassem nas gangues de rua de Hong Kong, incentivando-os a lutar em competições organizadas.
Depois de um ano em seu treinamento de Wing Chun, a maioria dos outros alunos de Ip Man se recusavam a treinar com Lee quando souberam de sua ascendência mista, já que os chineses geralmente eram contra o ensino de suas técnicas de artes marciais para não-asiáticos. O sparring de Lee, Hawkins Tang, afirma: provavelmente menos de 6 pessoas em todo o clã Wing Chun foram ensinadas pessoalmente, ou mesmo parcialmente ensinadas, por Ip Man. No entanto, Lee mostrou um grande interesse no Wing Chun e continuou a treinar em particular com Ip Man, William Tang e Wong Chun Leung. William Tang de Bruce Lee em 1958, Bruce venceu o torneio de boxe das escolas de Hong Kong, eliminando o campeão anterior, Gary Elmis, na final. Naquele ano, Lee também era dançarino de Cha-Cha-Cha, vencendo o campeonato Crow Colony Cha-Cha de Hong Kong. 1959 a 1964, estudos contínuos e descoberta das artes marciais até o final da adolescência, as brigas de rua de Lee se tornaram mais frequentes e incluíam bater no filho de uma temida tríade familiar. Em 1958, depois que alunos de Choi Lee Fut, uma escola rival de artes marciais, desafiaram a escola de Wing Chun de Lee, ele se envolveu em uma luta em um telhado. Em resposta a um soco injusto de outro menino, Bruce espancou-o tanto que ele arrancou um dente, levando os pais do menino a uma queixa à polícia. A mãe de Lee teve que ir a uma delegacia de polícia e assinar um documento dizendo que ela assumiria total responsabilidade pelas ações de Bruce se eles o libertassem sob sua custódia. Embora não tenha mencionado o incidente ao marido, ela sugeriu que Bruce, sendo cidadão americano, voltasse para os Estados Unidos. O pai de Lee concordou, já que as perspectivas de Lee na faculdade, caso ele permanecesse em Hong Kong, não eram muito promissoras. O detetive da polícia veio e disse: "Com licença, Sr. Lee, seu filho está realmente lutando mal na escola. Se ele entrar em apenas mais uma briga, eu terei que colocá-lo na prisão." Robert Lee em abril de 1959, os pais de Lee decidiram mandá-lo para os Estados Unidos para ficar com sua irmã mais velha, Agnes Lee, Lee Kyu-Feng, que já morava com amigos da família em São Francisco. Depois de vários meses, ele se mudou para Seattle em 1959 para continuar seus estudos do ensino médio, onde também trabalhou para Ruby Chow como garçom em seu restaurante. O marido de Chow era colega de trabalho e amigo do pai de Lee. O irmão mais velho de Lee, Peter Lee, Lee Zong-Shen, também iria se juntar a ele em Seattle por uma curta estadia antes de ir para Minnesota para cursar a faculdade. Naquele ano, Lee também começou a ensinar artes marciais. Ele chamou o que ensinou de Jun Fen Gung Fu, literalmente, Kung Fu de Bruce Lee. Era basicamente sua abordagem ao Wing Chun. 30, Lee ensinou amigos que conheceu em Seattle, começando com o praticante de judô Jesse Glover, que continuou a ensinar algumas das primeiras técnicas de Lee. Taki Kimura se tornou o primeiro instrutor assistente de Lee e continuou a ensinar sua arte e filosofia após a morte de Lee. Lee abriu sua primeira escola de artes marciais, chamada Instituto Lee Jun Fen Gung Fu, em Seattle. Em dezembro de 1960, Lee concluiu o ensino médio e recebeu seu diploma da Edison Technical School em Capitol Hill, em Seattle em março de 1961. Lee matriculou-se na Universidade de Washington e estudou artes dramáticas, filosofia, psicologia e várias outras disciplinas. Apesar do que o próprio Lee e muitos outros afirmaram, a especialização oficial de Lee era drama em vez de filosofia, de acordo com um artigo de 1999 na publicação de ex-alunos da universidade. Lee abandonou a faculdade no início de 1964 e mudou-se para Oakland para morar com James Y e MM Lee. James Lee era 20 anos mais velho que Bruce Lee e um conhecido artista marcial chinês na área. Juntos, eles fundaram o segundo estúdio de artes marciais Jun Fen em Oakland. James Lee também foi responsável por apresentar Bruce Lee a Ed Parker, um artista marcial americano. A convite de Parker, Lee apareceu no Long Beach International Karate Championships de 1964 e realizou repetições de flexões de 2 dedos, usando o polegar e o indicador de uma mão, com os pés separados aproximadamente na largura dos ombros.
No mesmo evento de Long Beach, ele também deu o soco de 1 polegada. Lee ficou em pé, o pé direito à frente com os joelhos ligeiramente flexionados, na frente de um parceiro parado em pé. O braço direito de Lee estava parcialmente estendido e seu punho direito estava a aproximadamente 2,5 centímetros do peito do parceiro. Sem retrair o braço direito, Lee então deu o soco à força no voluntário Bob Baker enquanto mantinha amplamente sua postura, mandando Baker para trás e caindo em uma cadeira que teria sido colocada atrás de Baker para evitar lesões, embora o impulso de Baker logo o tenha feito cair piso. Baker relembrou, disse a Bruce para não fazer esse tipo de demonstração novamente. Quando ele me deu um soco pela última vez, tive que ficar em casa sem trabalhar porque a dor em meu peito era insuportável. Foi no campeonato de 1964 que Lee conheceu o mestre de Taekwondo Jong-Woo Ri. Os dois desenvolveram uma amizade, um relacionamento do qual se beneficiaram como artistas marciais. Ri ensinou a Lee o chute lateral em detalhes, e Lee ensinou a Ri o soco não telegráfico. Ri aprendeu o que chama de Ekkyu Punch com Lee e incorporou-o ao taekwondo americano. O Ekkyu Punch é um soco rápido e muito difícil de bloquear, baseado no tempo de reação humana. A ideia é terminar a execução do soco antes que o oponente possa completar a comunicação cérebro-pulso. Na Chinatown de Oakland, em 1964, Lee teve uma disputa particular com Wong Jackman, um aluno direto de Ma Qingfeng, conhecido por seu domínio de Xingyiquan, Shaolin do Norte e Te Chi Chuan. De acordo com Lee, a comunidade chinesa emitiu um ultimato para ele parar de ensinar não chineses. Quando ele se recusou a obedecer, ele foi desafiado para uma partida de combate com Wong. O acordo era que se Lee perdesse, ele teria que fechar sua escola, enquanto se ganhasse, ele estaria livre para ensinar os brancos ou qualquer outra pessoa. Wong negou, afirmando que pediu para lutar contra Lee depois que ele se gabou durante uma de suas manifestações em um teatro de Chinatown que ele poderia vencer qualquer um em São Francisco, e que o próprio Wong não discrimina os brancos ou outros não chineses. Lee comentou, esse jornal tivesse todos os nomes do Sifu de Chinatown, mas eles não me assustam. Indivíduos conhecidos por terem testemunhado a partida incluem Caduel, James Lee, sócio de Bruce Lee, sem parentesco, e William Shen, um professor de Te Chi Chuan. Wong e William Shen afirmaram que a luta durou de 20 a 25 minutos inusitadamente longos. Wong afirma que, embora originalmente tivesse esperado uma luta séria, mas educada, Lee o atacou agressivamente com a intenção de matar. Quando Wong apresentou o tradicional aperto de mão, Lee pareceu aceitar a saudação, mas em vez disso, Lee supostamente empurrou sua mão como uma lança apontada para os olhos de Wong. Forçado a defender sua vida, Wong, no entanto, afirmou que se absteve de golpear Lee com força mortal quando a oportunidade se apresentou porque poderia ter rendido a ele uma pena de prisão, mas usou algemas ilegais sob as mangas. De acordo com o livro de Michael Dorgan de 1980, Bruce Lee Stole This Fight, a luta terminou devido à condição, invulgarmente sem fôlego, de Lee, em oposição a um golpe decisivos por qualquer um dos lutadores. No entanto, de acordo com Bruce Lee, Linda Lee Caduel e James YMM Lee, a luta durou apenas 3 minutos com uma vitória decisiva para Lee. No relato de Caduel, a luta começou, foi uma luta sem barreiras, que durou 3 minutos. Bruce colocou esse cara no chão e disse, "Você desiste", e o homem disse que desistiu. Algumas semanas depois da luta, Lee deu uma entrevista alegando que havia derrotado um adversário não identificado, o que Wong diz ser uma referência óbvia a ele. Em resposta, Wong publicou seu próprio relato da luta no Chinese Pacific Weekly, um jornal em língua chinesa em São Francisco, com um convite para uma revanche pública se Lee não estivesse satisfeito com o relato. Lee não respondeu ao convite, apesar de sua reputação de responder violentamente a todas as provocações, 39, e não houve mais anúncios públicos por parte de qualquer um, embora Lee continuasse a ensinar os brancos. Lee havia abandonado a ideia de seguir carreira no cinema em favor das artes marciais.
No entanto, uma exibição de artes marciais em Long Beach em 1964 acabou levando ao convite do produtor de televisão William Dozier para uma audição para um papel no piloto de Number One Son, sobre Lee Chan, o filho de Charlie Chan. O show nunca se materializou, mas Dozier viu potencial em Lee. 1966 a 1970, papéis nos Estados Unidos e criação de Jeet Kune do Bruce Lee como Kato em The Green Hornet de 1966 a 1967, Lee desempenhou o papel de Kato ao lado do personagem The Green Hornet, o Besouro Verde no Brasil, na série de mesmo nome interpretado por Van Williams na série de TV produzida e narrada por William Dozier, baseado no programa de rádio de mesmo nome. O show durou apenas uma temporada, 26 episódios, de setembro de 1966 a março de 1967. Lee e Williams também apareceram como seus personagens em 3 episódios crossover de Batman, outra série de televisão produzida por William Dozier. The Green Hornet apresentou o adulto Bruce Lee ao público americano e se tornou o primeiro programa americano popular a apresentar artes marciais de estilo asiático. O diretor da série queria que Lee lutasse no típico estilo americano, usando punhos e socos. Como um artista marcial profissional, Lee recusou, insistindo que ele deveria lutar no estilo de sua especialidade. No início, Lee se moveu tão rápido que seus movimentos não puderam ser capturados no filme, então ele teve que desacelerar a luz. Depois que o show foi cancelado em 1967, Lee escreveu a Dozier agradecendo-lhe por iniciar minha carreira no show business. Em 1967, Lee desempenhou um papel em um episódio de Ironside, emblema do Jeet Kune do, marca registrada da Bruce Lee Estate. Os caracteres chineses em volta significam, usando de forma alguma como uma forma, e nenhuma limitação como limitação. As setas representam a interação constante entre Yin e Yang. Jeet Kune do surgiu em 1967. Depois de filmar uma temporada de The Green Hornet, Lee se viu desempregado e abriu o The Jun Fengung Fu Institute. A polêmica partida com Wong Jack-man influenciou a filosofia de Lee sobre as artes marciais. Lee conclui que a luta durou muito tempo e que ele falhou em viver de acordo com seu potencial usando suas técnicas de Wing Chun. Ele considerou que as técnicas tradicionais de artes marciais eram muito rígidas e formalizadas para serem práticas em cenários de lutas de rua caóticas. Lee decidiu desenvolver um sistema com ênfase em praticidade, flexibilidade, velocidade e eficiência. Ele começou a usar diferentes métodos de treinamento, como musculação para força, corrida para resistência, alongamento para flexibilidade e muitos outros que ele constantemente adaptava, incluindo esgrima e técnicas básicas de boxe. Lee foi influenciado pelo campeão de boxe peso pesado Muhammad Ali, cujo footwork ele estudou e incorporou ao seu próprio estilo. Lee enfatizou o que chamou de estilo sem estilo. Isso consistia em se livrar da abordagem formalizada que Lee afirmava ser indicativa de estilos tradicionais. Lee sentiu que até mesmo o sistema que ele agora chamava de Jun Fengung Fu era muito restritivo, e eventualmente evoluiu para uma filosofia e arte marcial que ele viria a chamar de Jeet Kune do ou o caminho do punho interceptador. É um termo do qual ele se arrependeria mais tarde, porque Jeet Kune do implicava parâmetros específicos que os estilos conotam, enquanto a ideia de sua arte marcial era existir fora de parâmetros e limitações. Na época, 2 dos alunos de artes marciais de Lee eram o roteirista de Hollywood, Stirling Silifan e o ator James Coburn. Em 1969, os 3 trabalharam no roteiro de um filme chamado The Silent Flute, e foram juntos em uma busca por locações na Índia. O projeto não foi realizado na época, mas o filme de 1978, Circle of Iron, estrelado por David Carradine, foi baseado no mesmo enredo. Em 2010, foi relatado que o produtor Paul Maslansky planejou e recebeu financiamento para um filme baseado no roteiro original de The Silent Flute.
Em 1969, Lee fez uma breve aparição no filme Marlowe, escrito por Cillian, onde interpretou um bandido contratado para intimidar o detetive particular Philip Marlowe, interpretado por James Garner, que usa suas habilidades nas artes marciais para cometer atos de vandalização para intimidar Marlowe. No mesmo ano, ele foi creditado como conselheiro de karatê em The Wrecking Crew, a quarta parte da comédia de espionagem de Matt Helm, estrelada por Dean Martin. Também naquele ano, Lee atuou em um episódio de Here Come the Brides e Blonde. Em 1970, ele foi responsável pela coreografia de luta de A Walk in the Spring Rain, estrelado por Ingrid Bergman e Anthony Quinn, novamente escrita por Cillian. 1971 a 1973, filmes de Hong Kong e Descoberta de Hollywood. Em 1971, Lee apareceu em 4 episódios da série de televisão Long Street, escrita por Cillian. Lee interpretou Lee Chi-sung, o instrutor de artes marciais do personagem título Mike Longstreet, interpretado por James Franciscus, e aspectos importantes de sua filosofia de artes marciais foram escritos no roteiro. De acordo com declarações feitas por Lee, e também por Linda Lee Cadwell após a morte de Lee, em 1971 Lee lançou uma série de televisão de sua autoria provisoriamente intitulada The Warrior. As discussões também foram confirmadas pela Warner Bros. No The Pierre Berton Show, Lee afirmou que tanto a Paramount quanto a Warner Brothers queriam que ele estivesse em um tipo de coisa modernizada, e que eles acham que a ideia do faroeste está fora de questão, enquanto eu quero fazer o faroeste. De acordo com Cadwell, entretanto, o conceito de Lee foi reformulado e renomeado como Kung Fu, mas a Warner Bros. Não deu a Lee nenhum crédito. A Warner Brothers afirma que há algum tempo vem desenvolvendo um conceito idêntico, criado por 2 escritores e produtores, Ed Spielman e Howard Friedlander em 1969, como afirmado também pelo biógrafo de Lee, Matthew E. Polly. De acordo com essas fontes, o motivo pelo qual Lee não foi escalado foi em parte por causa de sua etnia, mas mais ainda porque ele tinha um sotaque forte. O papel do monge Shaolin no Velho Oeste foi finalmente concedido ao então artista não marcial David Carradine. Em entrevista ao The Pierre Berton Show, Lee afirmou que entendia as atitudes da Warner Brothers em relação ao elenco da série. Eles acham que para os negócios é um risco. Eu não os culpo. Se a situação fosse inversa, e uma estrela americana viesse para Hong Kong, e eu fosse o homem com o dinheiro, eu teria minhas próprias preocupações sobre se a aceitação estaria lá. O produtor Fred Weintraub aconselhou Lee a retornar a Hong Kong e fazer um longa-metragem que ele poderia mostrar aos executivos em Hollywood. Não feliz com seus papéis coadjuvantes nos Estados Unidos, Lee retornou a Hong Kong. Sem saber que The Green Hornet tinha sido exibido com sucesso em Hong Kong e era extraoficialmente referido como The Kato Show, o show do Kato, ele ficou surpreso ao ser reconhecido como a estrela do show. Depois de negociar com o Shaw Brothers Studio e a Golden Harvest, Lee assinou um contrato para estrelar 2 filmes produzidos pela Golden Harvest. Lee desempenhou seu primeiro papel principal em The Big Boss, 1971, que provou ser um enorme sucesso de bilheteria na Ásia e o catapultou para o estrelato. Ele logo seguiu com Fist of Fire, 1972, que quebrou os recordes de bilheteria anteriormente estabelecidos por The Big Boss. Tendo concluído seu contrato inicial de 2 anos, Lee negociou um novo acordo com a Golden Harvest. Mais tarde, Lee formou sua própria empresa, Concord Production Inc., com show. Em seu terceiro filme, Way of the Dragon, 1972, ele recebeu o controle total da produção do filme como roteirista, diretor, estrela e coreógrafo das cenas de luta. Em 1964, em uma demonstração em Long Beach, Califórnia, Lee conheceu o campeão de karatê Chuck Norris. Em Way of the Dragon, Lee apresentou Norris aos cinéfilos como seu oponente. O confronto deles foi caracterizado como uma das melhores cenas de luta das artes marciais e da história do cinema. O papel foi originalmente oferecido ao campeão americano de karatê Joe Louis.
Fist of Fury e Way of the Dragon geraram $100 milhões e $130 milhões em todo o mundo, respectivamente. De agosto a outubro de 1972, Lee começou a trabalhar em seu quarto filme Golden Harvest, Game of Death. Ele começou a filmar algumas cenas, incluindo sua sequência de luta com o astro do basquete americano Kareem Abdul-Jabbar, um ex-aluno de 2,20 metros. A produção foi interrompida em novembro de 1972 quando a Warner Brothers ofereceu a Lee a oportunidade de estrelar Enter the Dragon, o primeiro filme a ser produzido em conjunto por Concorde, Golden Harvest e Warner Bros. As filmagens começaram em Hong Kong em fevereiro de 1973 e foram concluídas em abril de 1973. Após um mês de filmagem, outra produtora, a Starzias Motion Pictures, promoveu Bruce Lee como ator principal em Fist of Unicorn, embora ele apenas tivesse concordado em coreografar as sequências de luta do filme como um favor a seu amigo de longa data Unicorn Chan. Lee planejava processar a produtora, mas manteve sua amizade com Chan. No entanto, apenas alguns meses após a conclusão de Enter the Dragon, e 6 dias antes de seu lançamento em 26 de julho de 1973, Lee morreu. Enter the Dragon se tornaria um dos filmes de maior bilheteria do ano e consolidaria Lee como uma lenda das artes marciais. O filme fez $850 mil em 1973, equivalente a $4 milhões ajustados pela inflação de 2007. Enter the Dragon arrecadou $350 milhões ao redor do mundo. O filme desencadeou uma breve moda nas artes marciais, resumida em canções como Kung Fu Fighting e alguns programas de TV. Li Junfen, chinês tradicional, Li Zhenfen, São Francisco, 27 de novembro de 1940, 20 de julho de 1973, conhecido mundialmente como Bruce Lee, foi um artista marcial, ator, diretor, instrutor de artes marciais e filósofo sino-americano. Ele foi o fundador do Jeet Kune Do, uma filosofia híbrida de artes marciais derivada de diferentes disciplinas de combate que muitas vezes é creditada por pavimentar o caminho para as artes marciais mistas modernas do inglês MMA, Mixed Martial Arts, MMA, artes marciais mistas. Lee é considerado por comentaristas, críticos, mídia e outros artistas marciais o mais influente artista marcial de todos os tempos e um ícone da cultura pop do século XX, que fez a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ele é creditado por ajudar a mudar a maneira como os asiáticos eram apresentados nos filmes americanos. Filho da estrela da ópera cantonesa Lee Roy-Chuen, Lee nasceu na área de Chinatown, em São Francisco, em 27 de novembro de 1940, filho de pais de Hong Kong, e foi criado com sua família em Kowloon, Hong Kong. Ele foi apresentado à indústria cinematográfica por seu pai e apareceu em vários filmes como um ator infantil. Lee mudou-se para os Estados Unidos aos 18 anos para receber seu ensino superior na Universidade de Washington em Seattle, e foi nessa época que ele começou a ensinar artes marciais. Seus filmes produzidos em Hong Kong e Hollywood elevaram o tradicional filme de artes marciais a um novo nível de popularidade e aclamação, despertando um grande interesse na nação chinesa e nas artes marciais chinesas no Ocidente na década de 1970. A direção e o tom de seus filmes influenciaram e mudaram dramaticamente os filmes de artes marciais e artes marciais em todo o mundo. Ele é conhecido por seus papéis em 5 longas-metragens de artes marciais no início dos anos 1970, The Big Boss, 1971, e Fist of Fury, 1972, de Louie, The Way of the Dragon, 1972, da Golden Harvest, dirigido e escrito por Lee, e Enter the Dragon da Warner Brothers e Golden Harvest, 1973, e The Game of Death, 1978, ambos dirigidos por Robert Klaus. Lee se tornou uma figura icônica conhecida em todo o mundo, especialmente entre os chineses, com base em sua representação do nacionalismo chinês em seus filmes e entre asiático-americanos por desafiar os estereótipos associados ao homem asiático emasculado.
Ele treinou na arte do Wing Chun e mais tarde combinou suas outras influências de várias fontes no espírito de sua filosofia pessoal de artes marciais, que ele apelidou de Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptado. Lee tinha residências em Hong Kong e Seattle.